No coração volátil do Oriente Médio, dois gigantes se encaram em uma rivalidade que ameaça incendiar o mundo. De um lado, Israel, uma superpotência tecnológica, armada com os caças mais avançados do planeta e um escudo de mísseis que beira a perfeição. Do outro, o Irã, uma nação vasta, com um exército massivo, uma doutrina de guerra assimétrica e a capacidade de lançar enxames de drones e mísseis balísticos. O mundo prendeu a respiração quando o Irã lançou seu ataque direto em 2024. Mas e se aquilo fosse apenas um teste? O que aconteceria em uma guerra total, sem limites, onde a sobrevivência de nações estaria em jogo? Se você, assim como nós, é fascinado por geopolítica e tecnologia militar, já se inscreva no canal e ative o sino, porque a análise que faremos hoje vai muito além do óbvio. Neste vídeo, vamos mergulhar nos números, nas estratégias e nas armas secretas de cada lado para responder à pergunta: quem realmente dominaria o campo de batalha? Mas para entender a guerra, primeiro precisamos entender a rivalidade que a alimenta. Parece surpreendente, mas a hostilidade entre Israel e Irã não é eterna. Na verdade, por décadas, eles foram parceiros estratégicos. O que então transformou aliados em inimigos mortais? A resposta está em um evento que abalou o mundo em 1979. A Revolução Islâmica no Irã não apenas derrubou um monarca, ela reescreveu a geopolítica do Oriente Médio. O novo regime teocrático, liderado pelo Ayatollah Khomeini, abandonou a aliança com o Ocidente e declarou um novo inimigo ideológico: Israel, rotulado como o Pequeno Satã. A existência do Estado judaico se tornou uma afronta direta à visão de mundo da nova República Islâmica. Desde então, o confronto se tornou uma guerra por procuração, travada nas sombras. O Irã, para estender sua influência e criar um cerco estratégico, começou a financiar e armar grupos militantes em toda a região. O Hezbollah, por exemplo, no Líbano, se tornou seu braço armado mais poderoso na fronteira norte de Israel. Os Houthis, no Iêmen, e milícias na Síria e no Iraque completam este anel de fogo. Mas o ponto central, o gatilho para a corrida armamentista que vemos hoje, é o controverso programa nuclear iraniano. Para Israel, a possibilidade de seu maior inimigo possuir a bomba atômica não é uma questão de estratégia, mas de sobrevivência. É uma ameaça existencial que eles juraram impedir a qualquer custo. E é essa tensão nuclear que alimenta a batalha tecnológica e numérica que estamos prestes a analisar. Em qualquer confronto, os primeiros números que vêm à mente são os de soldados e dinheiro. E aqui, a história se divide em dois caminhos radicalmente opostos. Se a guerra fosse decidida apenas pela força bruta humana, o resultado pareceria óbvio. O Irã possui um dos maiores exércitos do Oriente Médio, com um contingente de 610 mil soldados ativos prontos para o combate. Em comparação, Israel mantém uma força muito menor, de 170 mil militares, uma diferença de quase 4-1. Mas os números, como sempre, podem enganar. A doutrina israelense não se baseia em um exército permanente gigantesco, mas sim em sua capacidade de mobilização relâmpago, com mais de 465 mil reservistas altamente treinados, cidadãos que servem anualmente e podem ser convocados em questão de horas. É um exército pequeno, mas letal e incrivelmente escalável. A disparidade é ainda mais gritante nas forças paramilitares. O Irã conta com a massiva milícia Basij, uma força de voluntários leais ao regime com centenas de milhares de membros, usados para controle interno e com uma vasta reserva de infantaria. No total, são mais de 220 mil paramilitares, contra os 35 mil de Israel, que foca em unidades de elite, como a Polícia de Fronteira. Mas se os números de soldados parecem pender para o Irã, prepare-se para ver o jogo virar completamente quando falamos de dinheiro. Aliás, você já arriscou um palpite sobre qual país investe mais em defesa? Deixe sua aposta nos comentários agora mesmo e veja se você acertou.
A resposta é Israel, e não é por pouco. Com um orçamento de defesa colossal de mais de 35 milhões de dólares, Israel investe mais do que o dobro dos 15,5 bilhões do Irã. Esse dinheiro não é gasto em salários para um exército massivo, mas sim em seu maior trunfo: tecnologia. É o que permite a Israel manter uma vanguarda qualitativa, equipando cada soldado com o que há de mais moderno no mundo. Por outro lado, o Irã, sufocado por décadas de sanções, foi forçado a ser criativo. Desenvolveu uma indústria de defesa baseada na autossuficiência e na engenharia reversa, focando em soluções de baixo custo, mas de alta quantidade. Qualidade versus quantidade. Tecnologia versus massa. Essa é a equação que define o poderio terrestre, mas é nos céus que essa diferença se torna ainda mais evidente. Em uma guerra moderna, quem controla os céus controla o campo de batalha. É aqui que a diferença de filosofia entre Israel e Irã se torna uma questão de vida ou morte, e onde a tecnologia de ponta enfrenta a criatividade da obsolescência. A Força Aérea Israelense, IAF, é a joia da coroa de sua doutrina militar. Com mais de 600 aeronaves, seu poder não está no número, mas na qualidade letal de sua frota. O protagonista absoluto é o F-35I Adir. Este não é apenas um caça, é um computador voador com capacidade stealth, tornando-o praticamente invisível para os radares inimigos. Sua missão é ser a ponta de lança, o primeiro a entrar, destruir as defesas aéreas e abrir caminho para o resto da força. Ao seu lado voam o F-15I Ra'an e o F-16I Sufar, caças que, embora mais antigos, foram tão profundamente modernizados com eletrônica e armamentos israelenses que são considerados versões únicas no mundo. Mas o verdadeiro segredo da IAF são seus pilotos, submetidos a um dos processos de treinamento mais rigorosos do planeta, criando uma elite com experiência real em combate. Do outro lado do céu, a Força Aérea Iraniana é um fascinante museu voador. Com cerca de 550 aeronaves, sua frota é um mosaico de equipamentos americanos, russos e chineses. Sua estrela, imortalizada em Hollywood, é o F-14 Tomcat, um caça naval americano adquirido antes da Revolução de 1979. Enfrentando um embargo de peças por mais de 40 anos, engenheiros iranianos realizaram um feito notável de engenharia reversa para mantê-los no ar, uma prova de sua resiliência. A frota também inclui caças MiG-29 russos e J-7 chineses, mas a realidade é que, em um confronto direto, eles estariam em uma desvantagem tecnológica de décadas. A batalha também se estende aos helicópteros. Israel opera o temido AH-64 Apache, um caçador de tanques preciso e letal. Em resposta, o Irã utiliza o robusto Mi-24 Hind, o icônico tanque voador soviético, conhecido por sua blindagem e poder de fogo bruto. Em suma, enquanto a Força Aérea Iraniana poderia tentar usar seus números para defender seu espaço aéreo, a combinação de tecnologia stealth, eletrônica avançada e pilotos de elite dá a Israel a capacidade de projetar seu poder onde e quando quiser, representando a maior ameaça estratégica ao Irã. Esta superioridade aérea não é apenas uma vantagem, é o pilar central da estratégia de sobrevivência de Israel. Se a guerra aérea é uma dança de tecnologia e precisão, a guerra terrestre é um teste brutal de resistência, poder de fogo e sobrevivência. É aqui que os exércitos se encontram cara a cara e onde a filosofia de cada nação se materializa em aço e fogo. A estratégia iraniana em terra é clara: usar sua superioridade numérica para esmagar o adversário. Com uma frota de aproximadamente 1.700 tanques, o Irã aposta na quantidade. Seu arsenal é uma mistura de modelos mais antigos, como o T-72, de origem soviética, e o seu orgulho nacional, o tanque Kahar. Fortemente inspirado no poderoso T-90 russo, o Kahar é a prova da capacidade iraniana de adaptar e produzir seus próprios sistemas de combate, criando uma força blindada formidável projetada para uma guerra de atrito em larga escala. Do outro lado, Israel aposta tudo em uma única e lendária máquina, o tanque Merkava. Com cerca de 1.300 unidades,
O Merkava é muito mais do que um tanque. É uma filosofia de design focada em um único objetivo: a máxima proteção da sua tripulação. Seu design é único no mundo, com um motor posicionado na parte frontal do veículo, servindo como uma camada extra de blindagem. A versão mais recente, o Merkava Mark V, apelidado de Barak Relâmpago, é um monstro tecnológico, equipado com inteligência artificial, um capacete para o comandante que permite uma visão de 360 graus, como em um caça-jato, e o revolucionário Sistema de Proteção Ativa Trophy, capaz de detectar e destruir mísseis e foguetes antitanque em pleno ar antes que atinjam o blindado. Longe dos desertos e cidades, uma batalha silenciosa e estratégica se desenrola nos mares. A guerra naval entre Israel e Irã não seria travada com porta-aviões e frotas gigantescas, mas com táticas de guerrilha, tecnologia de ponta e o terror que se esconde nas profundezas. A geografia dita a estratégia. A marinha iraniana, com mais de 100 embarcações, tem uma missão clara: controlar o Estreito de Hormuz, a garganta por onde passa uma parte vital do petróleo mundial. Sua tática é a de enxame. Em vez de navios gigantes, eles apostam em dezenas de barcos de ataque rápidos, pequenos e ágeis, armados com mísseis antinavio. O objetivo é simples e letal: cercar, sobrecarregar e afundar alvos muito maiores através da pura força dos números, transformando o estreito em uma armadilha mortal. Do outro lado, a Marinha de Israel, com cerca de 60 navios, é menor, mas opera com um bisturi tecnológico. Sua frota de corvetas da classe Saar 6 são verdadeiras fortalezas flutuantes. A mais nova, a Saar 6, é praticamente uma plataforma de defesa antimísseis no mar, equipada com uma versão naval do Domo de Ferro e o sistema Barak 8, projetada para proteger as valiosas plataformas de gás de Israel no Mediterrâneo e projetar poder a longas distâncias. Mas a arma mais temida e secreta de Israel não flutua, ela submerge. Seus 5 submarinos da classe Dolphin, de fabricação alemã, são considerados alguns dos submarinos convencionais mais avançados do planeta, extremamente silenciosos e difíceis de detectar. Eles são a apólice de seguro de Israel. Nenhuma guerra moderna é vencida apenas com tanques e caças. A verdadeira batalha, a que decide o destino de nações, é travada à distância, com armas capazes de cruzar fronteiras em minutos. É aqui que a doutrina iraniana de saturação e o escudo tecnológico de Israel se enfrentam em seu teste final. O arsenal de mísseis do Irã é o seu maior trunfo e sua principal ferramenta de projeção de poder. O país investiu bilhões para desenvolver um dos maiores e mais diversificados arsenais de mísseis balísticos do Oriente Médio, com estimativas que chegam a mais de 3.000 unidades. Mísseis como o Shahab-3, o Segil e o hipersônico Fatah têm alcance para atingir qualquer ponto de Israel, carregando ogivas pesadas capazes de causar destruição massiva. Mas sua arma mais notória hoje é o simples, barato e letal drone Shahed 136. Este não é um drone sofisticado, é uma munição vagante, projetada para ser produzida aos milhares e lançada em enxames. A estratégia não é que um único drone atinja o alvo, mas que centenas deles, voando baixo e lento, sobrecarreguem e saturem até as defesas mais avançadas. A questão para Israel não é se consegue derrubar um Shahed, mas sim consegue derrubar 1000 deles de uma só vez. Para combater essa ameaça existencial, Israel não construiu um muro, mas uma fortaleza de ferro nos céus. Seu sistema de defesa antimísseis é o mais sofisticado do mundo, operando em 3 camadas letais. Domo de ferro, a camada mais baixa, famosa por interceptar foguetes de curto alcance com uma taxa de sucesso superior a 90%. Funda de Davi, a camada intermediária, projetada para abater mísseis de cruzeiro e balísticos de médio alcance. Arrow 2 e 3,
a última e mais impressionante, capaz de interceptar mísseis balísticos de longo alcance no vácuo do espaço, destruindo a ameaça antes mesmo que ela reentre na atmosfera. Depois de analisar os exércitos, as frotas e as armas secretas, chegamos ao veredito. Em um confronto direto e convencional, a balança penderia para um lado, mas a vitória seria pintada com as cores da devastação. O poder aéreo de Israel, liderado pelos caças F-35 e seus sistemas de defesa quase intransponíveis, lhe conferem uma vantagem tática e tecnológica decisiva. Em um cenário de guerra aberta, Israel teria a capacidade de neutralizar a infraestrutura militar, os centros de comando e as bases econômicas do Irã, paralisando sua capacidade de sustentar um conflito prolongado. A vitória militar, no papel, seria de Israel. No entanto, essa vitória teria um custo inimaginável. O Irã, com sua doutrina de saturação, lançaria milhares de mísseis e drones, e mesmo que 99% fossem interceptados, o 1% que passasse seria suficiente para causar danos sem precedentes à população e às cidades israelenses. A vitória viria, mas o território israelense seria marcado por cicatrizes profundas. Não haveria uma vitória limpa. O fator que impede que este barril de pólvora exploda é a arma que Israel oficialmente não tem. A dissuasão nuclear da doutrina Samson cria um impasse aterrorizante. O Irã sabe que um ataque existencial contra Israel seria respondido com uma retaliação que poderia varrer o país do mapa. Por isso, o resultado mais provável não é uma guerra total, mas a continuação da perigosa dança que já testemunhamos. Uma guerra fria travada nas sombras, com ataques cibernéticos, operações especiais e conflitos por procuração. Uma guerra total é, por enquanto, a guerra impossível, pois ambos os lados compreendem a verdade sombria. No final, não haveria vencedores, apenas níveis diferentes de aniquilação. Mas esta é a nossa análise. Qual é a sua opinião?